A TV Ocimar esteve presente na coletiva de imprensa do musical Hairspray, no Teatro Renault. Roda a vinheta e confira. LGBT e outro para o público 60+. A pergunta é, por que trazer Hairspray, né? Remontar Hairspray? Por conta das injustiças sociais da época que ainda estão tão presentes e ainda, além de presentes, acrescentadas com outros grupos, né? E dentro da questão do público 60+, ele vai se encontrar dentro da peça? Bom, obrigado pela sua presença, obrigado por ainda existir mídia impressa. Com certeza, assim, acho que esse foi um dos motivos pelo qual a gente quis montar a Hairspray, porque é um espetáculo que fala sobre pessoas, fala sobre a sociedade, ele é atemporal, né? Eu acho que falar sobre uma época é importante, mas a gente trazer o contexto dessa época para a reflexão do momento que estamos vivendo na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, é muito importante. É claro que a gente traz isso com muita leveza, com muita música boa, com talentos incríveis, mas com certeza esse é um dos maiores motivos, a gente poder fazer entretenimento de qualidade com um viés de reflexão, para que as pessoas saiam daqui do teatro transformadas e pensando em tudo isso. Falando no assunto 60+, eu acho que a Edna representa bastante disso, assim, nesse lugar onde muitas questões pessoais de uma época vivida e muitas vezes bloqueada, né, por medo do que as pessoas vão dizer, ou do que elas vão pensar, ou por insegurança pessoal. Essa mulher trabalha dentro de casa há muito tempo e não sai, não tem vida social, tem vergonha do seu corpo. E justamente a filha, que é uma jovem extremamente autoastral, feliz sendo quem ela é, encoraja essa mãe a viver o mundo independente do corpo que ela tenha, independente da idade que ela tenha, para que ela seja feliz e continue realizando seus sonhos, independente da idade que ela tenha. Então acho que sim, está presente com certeza. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Não, obrigada. Respondi sua pergunta? Obrigado. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o Nicolas, do Rota Teatral. A minha pergunta vai para a Aline. Esse número aqui me deixou arrepiado de onde eu vim. Eu conheço um pouco da sua história também, te acompanho de outros musicais. E eu queria saber, interpretar esse número reflete algo de você, Aline, no palco? Nossa, com toda certeza. Eu lembro quando nós estávamos fazendo toda a nossa preparação para poder verificar como o número seria realizado, e nós fizemos toda uma interação entre as pessoas, né? Acredito que todos tenham reparado, né? O número é representado por todas as pessoas negras, e acredito que nós temos sempre muito a dizer, e às vezes são poucas oportunidades que surgem, ou alguns momentos específicos que de repente deixou passar alguma coisa. E eu levo, por exemplo, muito para a minha vida, que as palavras dessa música eu sempre procuro fazer com que tente tocar completamente as pessoas, né? Às vezes não é somente a personagem, a Aline Cunha que também está ali querendo dizer algumas palavras, e com essa tradução maravilhosa que fizeram, com certeza, muito do que a gente quer dizer todos os dias está bem presente na letra da música. Então, coloca um pouquinho de Meibel, mas um pouquinho de Aline Cunha também. E só para vocês saberem, a versão é do Vitor Melethaler, que não está nem no Brasil, mas é um versionista já conhecido do mercado de teatro musical maravilhoso, e que fez essa nova versão brilhantemente. Boa tarde, Luiz Quesada aqui. Tem um rapaz na minha frente. Está bem na minha frente, nessa hora que eu fico em pé. Boa tarde, Luiz Quesada.
Eu queria antes abrir um preâmbulo, porque eu tenho um vínculo muito interessante com esse espetáculo, porque eu estive na última apresentação no Rio de Janeiro, no dia 18, e foi um dia encantado e encantador, porque o elenco inteiro estava emocionado por conta da partida do Silvio Santos, e o Thiago Abravanel fez a Edna, né, que dizia assim que não seria ele. E coincidentemente, isso foi um relato pessoal, eu acabei de chegar da apresentação para a imprensa do filme Silvio. Então o Silvio Santos realmente está me acompanhando e ao espetáculo. Parabéns. Eu infelizmente, teria milhões de perguntas, porque eu vi o espetáculo inteiro. Está lindíssimo. Tudo, né? Figurino, é o que eu falo, não tenho o que falar mal, né? Figurino impecável, muito colorido, brilhos, a direção musical, o coreógrafo que eu não conhecia, introduziu coisas maravilhosas. Parabéns! O coreógrafo arrasou, mas a minha pergunta vai mais por conta de uma coisa que me chamou a atenção, que o espetáculo ele é formado por vários pares, né? São vários pares que interagem. E esses pares estão extremamente sintonizados, existe uma química muito grande em todos os pares. Você com o seu marido, todos, a Aline, a Mabel, os filhos, enfim, a Vânia com você, enfim, todos. E eu queria saber como é que conseguiram isso, essa interação tão grande, essa química entre esses personagens. Eu adorei, parabéns, viu? Obrigado. A gente, desde o começo, teve uma preocupação de ter um processo de teatro. Cada vez mais a gente tem percebido que as produções de teatro musical têm feito processos muito curtos, de um mês. E aí a primeira coisa que a gente falou junto, eu falei, gente, olha, a gente não abre mão de pelo menos 2 meses de ensaio. E aí a gente conseguiu 2 meses e 1 semana. Olha só que maravilha. Passamos a meta. Então, sim, a gente teve toda uma preparação de ator, a gente teve toda uma curadoria, principalmente por conta das pautas que o espetáculo aborda, para que a gente tivesse discernimento do que a gente iria falar, do como a gente iria contar essa história. E aí, logo em seguida, a gente foi fazendo todo um trabalho de decupagem, quem tiver elenco aqui vai me zoar, porque é uma palavra que eu falava muito no ensaio. Mas a gente fez toda uma decupagem de linguagem, de como que essas relações acontecem. Todo o método, principalmente da minha parte, né, que fiz uma boa parte da preparação de ator, tem a ver com relações. E todo o espetáculo ele gira em torno disso, né? Como que essas relações são costuradas e como que a cadência dos acontecimentos vão acontecendo por causa dessa costura, dessa pequena entusiasta que quer revolucionar o mundo, revolucionar aquele meio. Foi, modéstia à parte, um processo que eu tenho muito orgulho. Vou ter que voltar a tirar. Mas é porque eu tenho realmente muito orgulho, porque eu sinto que isso faz muita diferença. A nossa, só para abrir um parênteses, assim, não faz nem parte da sua pergunta, mas é porque eu tenho muito orgulho disso. A nossa montagem no Rio de Janeiro foi muito curta, foi muito rápida. E se não fosse o elenco segurando as pontas, porque teve momentos que a gente não conseguiu passar a luz, passar milhares de coisas técnicas, e esse elenco segurou as pontas do começo ao fim, porque a gente sabia exatamente a história que a gente estava contando. E isso faz diferença. E quem vier assistir o espetáculo inteiro perceberá completamente a diferença. Queria citar também o Wilton e a Lúcia, que foram pessoas extremamente importantes para a gente nesse processo, do início, no meio e no fim dos ensaios, onde a gente fez todo esse trabalho de conscientização, de troca, falar sobre as pautas, falar sobre a importância que cada um tem, falar sobre a descolonização, enfim, todos os assuntos que o espetáculo traz e aborda. A gente fez esse processo desde o comecinho, no primeiro dia de ensaio, no meio e no final, para que a gente entendesse se a gente chegasse
na estreia se a gente estava pronto para contar essa história com sabedoria e com conhecimento. Também citar você, eu esqueci seu nome também. Luiz, você citou algumas coisas que você gostou. O nosso figurinista maravilhoso, que eu acho que não está aqui, mas Bruno Oliveira. Tá ali em cima? Cadê o Bruno, gente? Bruno Oliveira, maravilhoso, nosso figurinista incrível. As perucas do Feliciano, o visagismo do Luciano. Não sei, tem mais criativos? Cenário do Rogério Falcão, Wagner Antônio na luz, Paulinho Altafim no som espetacular, é um showzaço, não é teatro musical que a gente quer levantar e dançar junto, é isso que a gente quer com esse espetáculo. Esqueci, os stages maravilhosos, a nossa equipe técnica, a produção, a Bia Zara, a Lígia Bravanel, minha irmã, enfim, uma equipe maravilhosa que eu tenho certeza que faz com que essa história chegue em vocês da melhor maneira que a gente pode contar. Boa tarde, eu sou a Júlia Fermino, do Letra Dinâmica, Rede TV. Primeiro, parabéns, tá incrível, realmente dá vontade de levantar e dançar junto com vocês. E a minha pergunta vai para a Aline. Pelo que eu entendi, é a sua primeira vez unindo música e teatro. Como foi essa experiência para você? Isso deve se repetir mais vezes na sua carreira? Se contratarem mais vezes. Eu esqueci seu nome, meu perdão. Júlia, prazer. Não necessariamente a minha primeira vez dentro do teatro. Eu confesso assim, eu não vim do mundo do teatro, eu era atendente ao público, ainda sou, né, uma vez a gente continua sendo sempre. Mas eu tive algumas oportunidades de fazer algumas apresentações. Só que durante assim, uma grande produção é uma das primeiras vezes. Mas eu já fiz parte de algumas outras peças, por exemplo, antes de Hairspray, eu estava no Rei do Rock, com o Beto Sargentelli, fiz parte para mim, que foi uma abertura de caminhos do Se Essa Lua Fosse Minha, que eu fiz o papel como madrinha. Para mim foi a diferença de descobrir e falar, caraca, eu posso ir pro teatro. Porque sem a experiência, a oportunidade que todos que estavam no elenco me propuseram, as trocas, foi um amor que uma amiga minha falou, amiga, o bichinho do teatro te picou. Eu falei, gente, deu até febre, porque até curar. Mas todas as produções das quais eu fiz parte, como eu disse, houveram algumas peças que não necessariamente tinham patrocínio, era um corre-corre por parte dos próprios atores ou da própria produção, mas todos foram completamente importantes, que cada lugar se aprende uma coisa completamente diferente. Se houverem novas oportunidades, né, estarei disponível. Qualquer coisa, né? Podemos continuar trabalhando isso, se Deus quiser. Oi, boa tarde, Marina do Pimenta Nerd. Eu gostaria também de fazer uma pergunta para a Aline. Eu posso assumir que eu fiquei muito emocionada vendo Eu Sei de Onde Eu Vim, que pra mim, só de ouvir a música já dá vontade de chorar. Uma pessoa negra ver um elenco tão foda, desculpa a palavreada. Foda mesmo, é um elenco foda. Um elenco foda pra caralho, no palco, cantando e principalmente para nós pessoas negras ver essa música incrível. Eu gostaria de perguntar pra você. Como que você vê essa personagem, como você poderia descrever a Mother Mouth e o que você diria para outros atores e atrizes negros que estão começando e querem ver você como uma inspiração, que você é foda? Uau, primeiro que é bom que eles venham no palco e nunca eu faço no dia a dia, né? Isso é muito bom. Mas eu digo assim, não dá para colocar aquelas palavras que, não, tenho esperança, continua, gente. É luta atrás de luta. A própria música, ela fala que, apesar de você saber onde veio, vá atrás dos seus objetivos, não tenha vergonha. Eu recebi muitos nãos para até chegar realmente um sim. Eu lembro, por exemplo, eu passei mal no dia da audição. Eu lembro que eu estava assim no palco, cantei tudo, daqui a pouco eu olhei e falei, eu preciso sair daqui, então baixou minha pressão, tudo tal, e mesmo assim veio um sim.
Realmente não se envergonhem, né? Veio sim, né? Ou então ainda não? Veio grandíssimo. Agora, mas... né? Mas, assim, ó, é realmente a luta. É o não desistir, é o seguir em frente, é fazer cursos, é não ter vergonha por causa de salário alto, salário baixo, não é essa a característica, é realmente colocar de coração. Eu, por exemplo, sou cantora há muitos anos, mas era uma área que eu tinha como um segundo plano. Quando eu comecei a ter algumas oportunidades onde a música estava tomando conta, eu precisei fazer uma escolha, onde eu não vou mentir, me deu muito medo de sair de carteira assinada, onde eu não vou mentir que eu ganhava bem, estava registrada, a quem não sabe, eu trabalhava na rede do SESC São Paulo, e quando eu precisei fazer uma escolha, eu falei, eu não sei o dia de amanhã, preciso ir, não estou falando pelo amor de Deus, larguem seus trabalhos, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Mas procure escolher o caminho do que o seu coração está indicando. No momento que eu tive que tomar essa decisão, foi aqui eu não estou me sentindo bem. Infelizmente, um dos gatilhos que eu tive para perceber isso foi a pandemia, que infelizmente eu acabei perdendo meu pai. Ele estava muito feliz, mas de repente foi de um dia para o outro, onde ele estava do meu lado e de repente não estava. Por exemplo, ele teve uma oportunidade de me ver no teatro, e todas as vezes, até que eu coloco essa música em pauta, ouvindo em casa, estudando, eu sempre lembro dele, pensando que onde é que ele estiver, espero que ele esteja muito orgulhoso do trabalho que eu possa estar fazendo, mas que um dia você está aqui, outro dia você não está. Então eu tomei a decisão de falar, se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Às vezes, mesmo no meio do medo, as coisas começam a surgir. E fazer realmente o que te faz bem, o que te faz sorrir, as trocas que acontecem. A Maybell era uma personagem que eu, sinceramente, eu sonhava muito em fazer. Eu lembro quando as audições abriram, eu falei, gente, eu não quero falar, eu quero a Maybell. Eu falei, não sei se teria o perfil ou não, mas vamos tentar. E quando eu vi que eu consegui, primeiro que eu chorei 3 dias, então eu ficava gaguejando bastante, mas agradeci muito. Eu falei, o que eu tenho em comum, o que não. Por exemplo, ela me trouxe muito a vontade de ir para cima das coisas, de me valorizar. Sempre estava achando assim, nossa, tô meio feio, alguma coisa meio. Eu falava, não, levanta, você tem que ser do jeito que você é, as pessoas precisam gostar do jeito que você é, não precisa se modificar, e todo mundo pode estar lindo se soubesse cuidar, né? Eu não me cuido ainda, mas eu cuido um pouquinho. Mas acho que as palavras principais são essas, gente. Siga o caminho do coração, que eu acho que você vai encontrar um atalho bem mais fácil para poder chegar próximo dos seus objetivos. Nem sempre é de imediato, mas se você não desistir, já é um bom pedaço do caminho andado já. Meu nome é Leandro Feitosa, da página Eu Amo Musical. Eu sou admirador de teatro musical, sou fã de teatro musical e estudante de teatro musical. Inclusive, Vânia, participei de uma masterclass com você na Escola Voz em Cena, e a minha pergunta vai para você. Te acompanho há muitos anos, inclusive nesse mesmo palco do Teatro Renault, na qual você já fez diversas peças, como Família Adams, Anastácia, do lado do Thiago Abravanel, inclusive. Muitas vezes no coro, né, assumindo papéis de cover também, salvando espetáculos inúmeras vezes, como swing. E eu queria saber de você como é hoje estar assumindo o protagonismo de uma peça, né? Estar interpretando Tracy Turnblad no mesmo palco que foi, às vezes, um divisor de águas na sua carreira. Verdade. A minha relação com esse teatro é muito especial. Talvez eu fale de maneira robótica, eu estou impedindo eu mesma de chorar. Esse é meu 7º espetáculo aqui no Teatro Renault. Eu fiz Wicked aqui em 2016, que foi a minha primeira experiência aqui. E de lá pra cá, com exceção do Fantasma da Ópera e do Rei Leão, eu fiz todos os espetáculos que ficaram em cartaz aqui. E é uma realização muito grande. Eu sou muito grata às pessoas que contribuíram para a minha formação, para o apoio que eu sempre tive, para poder viver de arte, para poder me dedicar ao teatro musical. Hairspray é um espetáculo que eu sempre quis fazer, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com a minha história. Tem uma história longa com Hairspray, inclusive envolve o Thiago. E na verdade o que me deixou ainda mais motivada e ainda mais emocionada foi saber que haveria uma temporada de Hairspray aqui no Renault.
Você salientou a questão de eu ter trabalhado muito tempo no coro, e é um trabalho que eu amo muito. E eu acho que é um trabalho que nem sempre, na verdade, ele nunca é tão valorizado quanto os personagens principais. Fazendo uma protagonista agora, eu estou me deparando com muitas coisas novas. É uma exposição muito diferente, uma exposição muito maior. O meu trabalho está sendo visto por muito mais pessoas. Eu estou conhecendo muita gente, eu estou participando... Gente, eu participei do Passo a Repassa, foi incrível. Eu estou participando de programas de TV, eu estou dando entrevistas, enfim. Eu estou vivendo muita coisa nova. Mas o fazer teatral do protagonista, ele não é mais difícil do que o fazer teatral de quem está lançando, de quem segura as pontas, de quem é swing, como você falou, de quem salva o dia, né? Então eu sou muito grata por ter tido essa estrada aprendendo a fazer isso aqui. Porque fazer teatro musical não é fácil. A gente tem que se esforçar, assim, eu vou dizer mais do que qualquer outra modalidade artística, porque ela é todas. A gente tem que dançar, a gente tem que cantar, a gente tem que atuar, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar plena, com uma cara de que não está morrendo, num domingo à tarde, que queria estar fazendo um churrasco. Então, esses anos de estrada, eles foram muito importantes para a Tracy que eu estou fazendo hoje. É uma personagem muito exigente, ela exige muita resiliência, muito estudo, muito preparo físico, meu Deus, muito preparo vocal, muito preparo emocional também, é uma história muito forte. E eu não sei se eu teria feito a Tracy de outra maneira se eu não tivesse passado por todos esses ensembles e covers e swings isso dá uma resistência, isso dá horas palco, isso dá uma vivência que eu acho que foram fundamentais para hoje eu poder me apresentar como protagonista aqui. Então estou muito feliz que está sendo agora, porque agora eu me sinto madura artisticamente e pronta para mostrar o meu trabalho ainda mais para as pessoas. E eu sou muito grata a cada um dos espetáculos que eu fiz nesse palco, e são 7 de 200 mil que eu ainda vou fazer, se Deus quiser. Boa tarde, Miratã Brasil. Eu vou fazer, se me permitem, 2 perguntas. Uma para a Vânia, que tem a ver até com o que você estava falando, que a Tracy tem um pouco, me parece, um pouco da Fanny, que você fez antes também, que é essa busca por se colocar, de aparecer, mostrar o seu próprio talento e conquista isso, né? Então, você falou um pouco já nesse momento, mas eu queria que você completasse um pouco mais nessa situação, né? Nessa sua busca e está fazendo um papel que conquista essa mesma busca. E eu queria que o Thiago me falasse um pouco, a sua interpretação é muito engraçada e você quebra a quarta parede, então o cenário está saindo, você olha, meio que se pergunta o que está acontecendo, como é que foi construir essa Edna, que às vezes ela, né, parece que ela é tão real que não está nem no teatro, é uma verdadeira pessoa que entrou por acaso e está ali interpretando o papel. Obrigado. A Fanny, que é a Fanny Brice, né? Eu era alternante de Fanny Brice no espetáculo Funny Girl, o ano passado. E a Tracy, elas têm uma coisa em comum, na verdade várias, né? E elas também se confundem um pouco comigo, por isso que eu acho que eu tinha que fazer esse papel. Existe uma vontade muito grande de ser uma estrela, mas existe uma questão. Eu sou fora do padrão, né? O mundo diz que eu não sou o que o mundo quer, né? Eu acho isso tão relativo. Eu acho engraçado quando as pessoas viram para mim e falam: ai, Vânia, você como uma atriz fora do padrão. Oi? Belíssimo, não, tô brincando. Eu acho que o padrão, ele ganha uma importância muito grande. O que é padrão? Né? O que é você numa foto? Pior, é tudo. Né? Só que para essas artistas, e eu tenho isso em comum com a Tracy e com a Fanny, isso não é nada. Sabe? Não importa para o meu corpo, não importa se eu tô, entendeu? Se eu tô magra, se eu tô gorda, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero mostrar minha arte. E não é justo que só alguns possam ser artistas e só alguns possam se mostrar.
Então, é interessante você traçar a relação entre essas duas personagens e eu me enfio no meio desse bolo aí, com humildade, nós somos artistas, nós artistas fora do padrão. A gente não quer uma vaga porque a gente é fora do padrão, a gente quer uma vaga porque a gente é boa. A gente quer ser uma estrela porque o que a gente apresenta tem qualidade. A gente não tá nem aí. Então elas, de certa forma, e isso eu gosto muito delas, elas rompem o mundo de padrão. Elas não criam uma vaga para elas. Não é o show da gorda. Não é o com licença que agora a feia vai falar. Não, eu quero o show da bonita. Eu quero ser uma estrela, eu quero conquistar esse espaço com o corpo que eu tenho. Então elas são muito inspiradoras, porque elas, de certa forma, são artistas que vão ocupar o espaço de quem é padrão. E não criar vocês estão entendendo? Um espacinho para elas. Então elas têm isso em comum. Eu sou apaixonada por essas personagens. E quando eu crescer, eu quero ser como elas. Estou nessa luta de ter força para me expressar como artista e para mostrar o meu trabalho pela minha qualidade. Inclusive, o meu próximo desafio agora é estrelar um espetáculo que não seja sobre padrão. Porque nós, atrizes gordas, podemos contar outras histórias também. E esse é o próximo passo. E faço as minhas palavras também. Bira, eu acho que a Edna é um sonho muito antigo meu. Acho que desde quando eu estudei o Hairspray lá no Team Broadway em 2004, 2005, sei lá. O primeiro vídeo que eu vi de Hairspray, eu já fiquei apaixonado por aquele colorido, por ver representatividade no palco, por saber dessa história, e fui pesquisar mais sobre. E aí vi o filme do John Waters, anos depois vi o filme do John Travolta, tive a oportunidade de fazer o espetáculo em 2009, sendo cover do Edson, apesar de nunca ter entrado para fazer o papel. Então acho que existia um lugar que a Edna ocupava dentro de mim, que já vivia em mim antes mesmo de eu realizar esse sonho. Fazer essa personagem fala muito mais sobre que é possível a gente realizar aquilo que a gente acredita. É possível a gente estar próximo daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente quer fazer. Eu sempre quis fazer teatro musical, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre estudei teatro musical. E eu quero dizer que, apesar de hoje eu ser uma personalidade da mídia, que sou considerado uma pessoa famosa, eu continuo sendo de teatro musical. Eu estou aqui porque eu sou um homem de teatro musical e não porque eu sou famoso. E isso é importante que nós todos de teatro musical acreditemos que é possível sermos reconhecidos fazendo aquilo que a gente faz, com maestria, com estudo, com dedicação, e que a mídia e que os espaços ocupados por artistas de talento também estejam ocupados por pessoas de teatro musical que não necessariamente fizeram uma novela ou não necessariamente estão em páginas de fofoca. Que a gente possa pisar no palco representando aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente estudou para fazer, com a melhor entrega que a gente sabe que a gente pode dar. E essa personagem, você falando, né, que parece que ela saiu no meio da rua e entrou aqui, talvez seja justamente por isso, porque ela está tão próxima de quem eu sou, apesar de ser uma mulher, interpretar uma mulher, que eu acho que ela está mais em mim do que distante de mim. É como se eu não tivesse pensado muito, mas, claro, pensamos e fizemos um trabalho. Como é que é esse corpo, como é que é esse andar, como é que é essa voz, mas ela está muito próxima de mim. Eu acho que em vários momentos da minha vida
Eu sou a Edna, e aí eu falo, meu Deus, não, calma, eu sou o Thiago. Então acho que talvez nesse lugar é o que mais o público se identifica. Ela é muito próxima de mim. Então eu tenho a oportunidade de sonhar o meu sonho sendo quem eu sou e vivendo o papel dos meus sonhos, realizando de fato, vivendo isso. Responde isso para mim. O Hairspray é um espetáculo que imprime muito bem todas as facetas do Thiago Abravanel, né? A gente tem Thiago no palco, Thiago nos bastidores, Thiago na direção, Thiago na produção, Thiago fazendo tudo ao mesmo tempo. Queria saber como que é para você mesmo equilibrar esses pratinhos todos e como tem sido conciliar essa ocupação gigantesca na sua vida com o momento da sua vida pessoal que está sendo difícil e complicado, né? Todo mundo sabe que, enfim, como seu avô, como tem sido para você conciliar esses 1000 pratinhos rodando com essa sua questão pessoal também? Nunca foi fácil, porque ao mesmo tempo nunca foi diferente. Eu sempre fui um cara que gostava de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A minha irmã tem desespero porque é uma lista de coisas que eu quero fazer, que ela fala assim, meu Deus, que horas que ele vai fazer tudo isso? Mas eu acho que existe uma inquietação de realizar, seja lá qual área que eu esteja, como desafio de vida mesmo. E Hairspray não foi diferente, porque é uma história que eu gostava, que eu imaginava 1000 coisas. A gente mudou muitas coisas do que a gente sonhou lá atrás. Esse projeto tem mais de 4 anos. Se a gente for pensar lá no começo como é que ele foi concebido, a nossa ideia era para ser um teatro de arena, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas o equilibrar dos pratos, eu acho que tem muito a ver com quais são as minhas vontades, eu como ser humano, do que eu quero para o mundo, é uma das coisas que me fazem querer ter vários pratos equilibrados, mas acho que o fato de eu conseguir equilibrar é porque eu tenho pessoas do meu lado maravilhosas que me ajudam a equilibrar esses pratos. A minha irmã, me empresariando e sendo diretora de produção, o meu marido, que é meu assistente pessoal e que me aguenta todos os dias nas minhas loucuras, nas minhas ideias, os meus sócios que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito para que a gente realize o projeto da maneira como a gente está realizando, contando essa história não só do palco para a plateia, mas para dentro da coxia, a maneira como a gente concebeu esse espetáculo. Então, assim, realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei e fazer tudo isso ao mesmo tempo, só é possível porque eu amo o que eu faço, eu acredito no que eu faço e eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudam a realizar tudo isso. E eu acho que justamente por eu estar fazendo tudo isso que eu amo, é que passar por momentos delicados, momentos difíceis, como a perda do meu avô, que não foi só difícil para mim, acho que é difícil para o Brasil inteiro, lidar com essa perda, o que mais tem me ajudado e me ajuda é justamente continuar fazendo o que eu amo. E se ele tivesse aqui e tivesse perdido alguém que ele ama ou que ele tem um carinho gigantesco, com certeza ele estaria trabalhando para também ser combustível para continuar. Boa tarde a todos, eu sou o Rodrigo Ferraz do Cabide Fala. Minha pergunta para você, Thiago, na verdade você já respondeu um bocado, porque eu vejo um menino que começou a fazer teatro aqui perto, no Teatro da Família, que infelizmente nunca mais, que imagino que vinha para esse teatro e falava, é isso que eu quero para mim. Aí depois veio o alternante do celular, quase pronto para realizar o sonho, e não frustrado, porque estava na equipe, mas agora realizando o sonho e numa grandeza e com somatória de funções, como você acabou de falar. Caiu a ficha que você está realizando talvez o maior sonho da sua vida?
Sim e não. Sim, porque todos os dias é uma realização. E não, porque todos os dias tem um desafio diferente. Talvez esse sonho não é exatamente como eu sonhava. Talvez melhor, talvez não, mas com certeza é o que tinha que ser. E sendo o que é, eu agradeço todos os dias pela equipe que eu tenho, pelo elenco que eu tenho, pelos parceiros que eu tenho, por estar nesse lugar. São tantas histórias, gente. Aconteceram tantas coisas para que a gente esteja aqui hoje falando sobre isso. E ainda vai acontecer muita coisa até o final dessa temporada. Mas o que eu quero dizer é que realizar um sonho é viver o presente. E a gente, com esse mundo, principalmente, né, que a gente vive assim, muitas vezes a gente esquece de viver o presente. É muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil apontar o dedo. E eu faço tudo isso também, como todos os seres humanos fazem. Mas eu tento todos os dias pisar meu pé no chão e falar: vamos viver o agora? Vamos ver o que está acontecendo agora? E isso é realizar o sonho de verdade. Não no ideal, mas sim no real. Parafraseando o que você disse, Thiago Abravanel veio aí. Ah, veio aí, obrigado. Tô vindo e pretendo vir muito mais, se Deus quiser. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Massaíne, do canal Sala de Espetáculo. E nós temos como objetivo vir sempre nas coletivas de imprensa, ouvir vocês, ouvir a história de cada um de vocês, que já de cara me emocionou, porque eu sinto pessoas comuns, normais, o que normalmente as pessoas não olham desse jeito. As pessoas acham que o artista é sempre muito especial, ele chegou lá porque ele é isso, porque é aquilo, e não é nada disso. Cada um de vocês, como nós aqui da imprensa, chegamos aonde chegamos pela nossa garra, pela nossa determinação. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero que vocês, da produção principalmente, façam um paralelo entre o que aconteceu no Rio de Janeiro, como foi o Rio de Janeiro e quais são as expectativas e os objetivos de São Paulo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: dentro da mídia espontânea, quais são as expectativas de vocês com relação a nós? Nossa! Tempo! Não, eu acho que isso é muito importante. Tudo isso que você falou, e a gente agradece, porque acho que o nosso principal objetivo, desde que a gente comprou os direitos, nós quatro, eu, Rafa e Tocantino, era justamente falar sobre pessoas. Independente de quem, do status que ela tenha ou não, a gente sabe que muitas vezes o status é mais valorizado ou menos valorizado, enfim. Mas desde o início, desde quando a gente convidou os criativos para estarem aqui, desde quando a gente resolveu fazer a audição da maneira como a gente fez, onde pessoas que nunca tiveram feito audição, nunca tiveram oportunidade de fazer audição na vida, tiveram oportunidade de fazer através da plataforma do TikTok, chegaram materiais incríveis de pessoas que a gente nunca poderia imaginar, a maneira como a gente pôde receber os nossos colegas e amigos de profissão que já estão aí há muito tempo e que muitas vezes chegam numa sala de audição e na banca as pessoas não olham nem na cara dos outros. Então, assim, são muitas camadas. E que sempre quando a gente consegue olhar que são pessoas e que ninguém que está sentado aqui é melhor ou pior do que ninguém que está sentado aí, a gente consegue falar a mesma língua. Então acho que esse propósito tem a ver com isso.
quer falar sobre... A temporada do Rio de Janeiro foi maravilhosa, foi incrível. O público do Rio foi muito caloroso, a gente conseguiu 80% da casa, não é isso? Durante a temporada inteira. A expectativa aqui para São Paulo não é diferente, então a gente sente que o boca a boca... Então ajuda aí nós, galera. A mídia espontânea é o que sustenta o teatro até agora. Na realidade, a expectativa de São Paulo é ainda maior. Se Deus quiser, o teatro também é muito maior. Tem muito mais cadeira para você. Mas eu acredito que o show ele tem bastante sinergia com o público de São Paulo. Então eu acho que a tendência é ser um grande sucesso, sim. Essa é uma expectativa, claramente. Mas a gente fez com muito esmero essa produção. Quando você fala sobre essa questão de somos pessoas, né? A gente não está aqui querendo se colocar de um jeito, sei lá, não sei, eu nem sei dizer direito o que é essa forma de ser, porque eu acho meio cafona até, sabe? Eu acho que é a questão da humanidade, é o que conecta a gente. E eu acho que essa é a máxima, que é um valor que a gente tentou levar não só para o palco, de todos os detalhes do como a gente desenhou essa direção, como que a gente fez o convite para todos esses criativos maravilhosos aqui presentes. A gente criou uma sinergia, e os não presentes também, a gente teve uma sinergia de criação muito, muito rica, muito horizontal, não tinha um lugar muito de eu mando e façam o que eu quero, sabe assim? Eu acho que isso reverbera em vocês, porque a gente está aqui de coração aberto para fazer o nosso ofício, que é fazer teatro e trocar com essas pessoas. A nossa meta é que as pessoas não venham aqui, vejam toda essa briga, essa parafernália e possam claramente falar de todas as coisas bonitas que o show tem, mas mais bonito ainda é ver as pessoas saindo falando assim: caramba, e aquela hora que a Tracy entrou lá no meio da plateia e falou assim, pare agora, não sei o que, lá. No Rio, por exemplo, tinha momentos em que parecia que a gente estava assistindo uma novela. As pessoas tinham umas reações tão interessantes, porque elas de verdade estavam muito conectadas com a história. E para mim isso é o sucesso. Eu ia falar, eu ia fazer essa pergunta de volta. O que é o sucesso? Né? Às vezes as pessoas estão ligadas ao sucesso ao número de ingressos que a gente vendeu. Para mim, o sucesso é saber quantas pessoas saíram transformadas daqui, quantas pessoas se envolveram com a nossa história, quantas pessoas aqui desse palco e atrás desse palco aproveitaram todos os dias o que a gente vem fazer aqui. Para mim, isso é sucesso. Claro que a gente quer o teatro lotado, e para isso a gente precisa divulgar, precisa do boca a boca, precisa fazer o trabalho, porque montar uma produção dessa não é barato. Vocês sabem disso. E óbvio que a gente quer todas as cadeiras abarrotadas, gente sentada no chão, se puder, porque quer estar aqui. Mas eu acho que a consequência do sucesso é quando a gente sabe que a gente fez tudo que a gente pôde e quem esteve disponível para receber tudo que a gente pensou em fazer e está fazendo, recebe com maestria. Eu acho que de uma forma, assim, tentar sintetizar todo esse processo de 4 anos, são muitas coisas, né? É um ambiente muito complexo, de gestão de pessoas, de gestão de equipes, de gestão técnica e tudo mais, mas eu acho que o ponto de partida, eu falo por eles, porque eu tenho certeza absoluta que a gente começou essa história com isso, é um lugar bem entusiasta mesmo, é um lugar de ofício. A gente veio aqui porque a gente ama o que a gente faz. E que a gente faz há muito tempo, que é a primeira vez que nós 4 nos juntamos para construir um espetáculo dessa magnitude, mas existe um ponto de partida, que é essa horizontalidade, essa humanidade, esse olho no olho, é tentar resolver os conflitos olhando um para o outro e tentando
fazer com que isso se reverbere no trabalho, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. E aí, com relação ao que você falou da imprensa, desculpa, eu acho que vocês, mais do que a gente, podem nos dizer de que forma que a gente pode fazer isso. Porque muitas vezes o que dá like é um barraco, uma fofoca, um negócio, sei lá, uma coisa, uma nude, não sei, a gente não vai fazer nada que a gente não acredite. Então, ajudem a gente a saber como falar sobre amor, como falar sobre pessoas, sobre a alegria, sobre a transformação, sem que a gente precise criar uma fofoca ou falar mal de alguém ou criar alguma polêmica. Acho que vocês, mais do que a gente, podem nos ajudar a responder essa pergunta. E só uma observação, o segredo de tudo isso é o coração aberto. É o que vocês estão passando para nós. Porque nós, sentindo essa energia e esse coração aberto, nós recebemos e espalhamos para o mundo. É essa o nosso objetivo. Ajuda a gente, porque nem todo mundo está preparado para receber de coração aberto. Obrigado. É isso. Eu só queria complementar, porque eu acho que é sempre bom falar sobre isso, né? Quando a gente começou essa ideia, a gente falou que não faria sentido se a gente não fizesse com pessoas do ofício. Então eu acho que o talento é o que sempre escolheu o elenco, as pessoas com quem a gente queria trabalhar. Eu acho que o recorte sempre foi o que essa pessoa entrega, né? E eu acho que, para além disso, quantas mulheres estão à frente de uma direção, né, no teatro musical? Quantas mulheres estão à frente da direção junto com o Thaís, comigo, com Claudinha? Então eu queria só passar o microfone para essas mulheres maravilhosas, porque eu acho que às vezes a gente, né, sem querer levantar a bandeira, mas já levantando, a gente não dá oportunidade para as pessoas, como a Vânia falou muito bem, ou porque está fora do padrão, entre aspas, ou porque está ali tentando e muitas vezes não fez. Então eu acho que fez parte da nossa estratégia pelo talento, e aqui não é nem uma cota, é pelo talento, as pessoas são talentosas. Então, Thiago, ocupando esse lugar pela primeira vez, eu acho isso muito importante. Então, eu queria pedir licença para que eles falassem um pouquinho, por favor. Obrigada, Antônia. Olha, para mim, está sendo maravilhoso, porque eu sempre falo para esse quarteto que quando me chamaram para realizar parte do sonho deles, né? Então por ser mulher preta, a gente sempre tem todas as dúvidas, apesar de estou há 13 anos, né, fazendo teatro musical, mas sempre tem a dúvida. Então, quando veio esse convite, eu fiquei assim muito feliz. E da mesma forma que o senhor sentiu esse amor, porque eu nunca trabalhei com eles, sabe? Então, eu também senti, então consegui perceber que era verdadeiro, que eles queriam fazer diferença nesse musical que trata desses assuntos específicos que a gente conhece muito bem. E eu me senti pronta para entregar esse espetáculo maravilhoso com vocês. Nós temos uma orquestra de 11 músicos, 10 mulheres, né? Só temos um homem. Isso mostra o que a Antônia falou, que a gente precisa, sim, colocar as mulheres no lugar que elas sabem fazer. É isso. Muito obrigada. Eu conheço Rafa há mais tempo, nós somos de Brasília, e quando chegou o convite para mim, eu estava lá. Tem uma escola de teatro musical lá, me identifiquei com o que o Thiago falou, sou uma mulher do teatro musical. E falar dessa oportunidade, vem muita coisa na minha cabeça. A gente sonhou junto muita coisa. E participar desse projeto especificamente é muito honroso para mim, é um lugar de muita honra, de privilégio até, porque eu vim para São Paulo tentar a vida aqui, voltei para Brasília, tipo, não dou conta, não é isso que eu quero. Fiz uma escola lá
E aí, de repente, eles me resgataram, assim, tipo, a gente quer você com a gente, trabalhando para realizar esse sonho. Então, assim, é uma honra mesmo estar aqui e poder mostrar, como a Cláudia falou, né, toda a experiência que a gente tem, todos os temperinhos que a gente veio trazendo nessa trajetória e que, de repente, a gente não vai ter oportunidade de mostrar se as pessoas não tiverem de coração aberto para novas pessoas, novos profissionais, novas ideias, novas propostas, inclusive de como se trabalhar o elenco, de como valorizar a história através do teatro, do entendimento da história, e que todos estejam conectados para realmente contar a história que a gente se propôs a contar. Muito obrigada, gente. Fala, Titi. Thiago Dias, nosso coreógrafo maravilhoso, gente. Bom, primeiro eu fiquei muito honrado com o convite, né? E é o primeiro musical que eu assino, então quem falou ou perguntou quem é esse coreógrafo, é o meu primeiro trabalho grande onde eu estou assinando como coreógrafo. E fiquei muito honrado pelo convite, porque não precisei comprovar o meu talento, o meu trabalho, mas essas pessoas acreditaram muito no que eu poderia entregar. E eu vim com muito medo, mas com muita vontade de querer fazer isso acontecer. Eu tenho mais de 15 anos trabalhando com arte, não só com teatro musical, mas, enfim, de modo geral, vivendo e fazendo arte. E quando surgiu o convite, eu abracei isso de uma forma muito especial, primeiro pela história e por poder contar isso com pessoas pretas também. E então eu vim para cá com o coração muito aberto e com vontade de querer fazer isso acontecer. E como o Tino falou um pouco dessa questão da criação, as trocas foram muito verdadeiras, assim, onde eu pude colocar as minhas opiniões e o que eu acreditava quanto arte, quanto dança. São diversos corpos dançantes e poder fazer toda essa galera dançar foi um desafio que eu quis muito participar e poder fazer isso acontecer da melhor forma possível. E isso só foi possível através do amor pela arte, amor que veio pra gente desde o primeiro contato com essa galera, e o elenco também que me abraçou de uma forma muito especial, onde eu chegava com as sequências e o pessoal com sede de querer fazer mais. Então isso foi um combustível para mim, para poder fazer esse espetáculo acontecer. Agradeço muito também a Cláudia Rosa, minha assistente, uma pessoa que foi muito importante nesse processo também. E é muito louco hoje estar nesse lugar, porque em outros musicais sempre começamos, e um pouco do que a Vânia falou desse processo, eu acho que hoje eu posso coreografar e coreografar um musical dessa proporção, é porque eu já passei por vários lugares, tanto começando como swing, e isso me trouxe uma certa bagagem para que eu possa hoje estar nesse lugar e falar que eu sou coreógrafo desse espetáculo e poder mostrar para vocês um trabalho de qualidade. Então, sou muito grato a toda a produção, todo o elenco que abraçou e jogou junto comigo, porque não é só as ideias, mas se não fosse a vontade de vocês também de querer fazer isso acontecer, acho que nada seria possível. A gente vai agora para a última pergunta, e só para lembrar vocês, o elenco vai estar lá fora no foyer para outras entrevistas, se vocês quiserem bater um papo com cada um deles, tá bom? Bem, André, do Portal R7. Primeiro, parabenizar, né? Tá lindo o espetáculo. Já estou ansioso para ver ele completo. E eu queria entender qual foi o maior desafio para transportar uma realidade ali dos anos 60 dos Estados Unidos para o Brasil de 2024. E também entender dos atores como foi essa preparação, né? Como que vocês entenderam como interpretar esses papéis. Obrigado.
Eu começo. Durante os nossos ensaios, como o Tino comentou, a gente fez um trabalho de elenco, né? Geralmente no processo de musical é tudo tão corrido que a gente já começa decidindo como as cenas vão ser. Só que no nosso caso não foi bem assim. A gente fez trabalhos de exercício de teatro mesmo, que inclusive foi uma delícia. E nesses exercícios a gente fez um trabalho de pesquisa sobre a década de 60, principalmente no sentido imagético. O nosso espetáculo ele tem uma estética cartunesca, que era muito comum na década de 60, principalmente na publicidade. Como a gente está falando de televisão, a gente está falando de arquétipos, né? De coisas bem que eram apresentadas para o grande público de massa e não para aquele ano 60 do dia a dia, aquela coisa doméstica, né? Então a gente fez um trabalho muito bacana de pesquisa de publicidade da época, fotos, moda, e a gente começou a jogar isso no nosso corpo. Então a gente fez muitos exercícios imitando essas fotos, esses olhares, e fazendo de fato um trabalho de preparação de atores mesmo, já com essa estética, né? E isso ajudou muito a gente, porque a gente conseguiu criar um jeito de atuar que é meio cartunesco. Quem já assistiu o espetáculo acho que pode comprovar isso, e quem for assistir vai ver também, que é tudo uma coisa meio televisiva. E foi uma coisa que a gente foi construindo ao longo dos nossos ensaios e que a gente pôde trabalhar isso junto, porque, de certa forma, cada um traz um recorte, né, dos anos 60. E, além disso, existe um trabalho ainda mais enriquecedor, que é quando a gente vai falar do Dia do Negro, que é o único dia do mês em que o elenco era feito por atores negros, e isso a gente está falando de um passado super recente, né, a década de 60, a gente vive a segregação, né, esse elenco, ele traz uma nova visão, ainda mais aprofundada, inclusive se Thaís ali quiserem falar mais sobre isso. Existe um rompimento desse cartoon que é muito interessante, que foi trabalhado com o elenco também. Então, toda essa visão, não só da época, mas nos lugares em que a gente estava inserido, como são os brotos brancos, aquele padrão da época, né? E como é o elenco do Dia do Negro, pelo qual a Tracy é apaixonada e é fã, né? Então, dentro do papel de cada um também, a gente foi encontrando essa fiscalidade e trabalhando nos ensaios. O que mais, gente? Bom, eu queria falar um pouco do meu processo, que foi muito dolorido, porque eu sou uma bicha dos anos 80, não está muito longe, mas me fizeram acreditar que eu não poderia cantar, porque a minha voz era uma voz afeminada. E desde criança eu estudei música, teatro e dança. Eu venho do interior de Minas e com 9 anos de idade eu entrei no conservatório para estudar música, teatro e dança. Então eu sempre estive preparado para fazer essas 3 coisas, mas num determinado momento me fizeram acreditar que eu tinha que ser comediante, que o meu lugar de brilho era a comédia, o que eu acho que claro, tanto que eu segui carreira sendo uma palhaça, mas eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha de cantar. Então eu acho que por isso que também eu fui criando meus próprios personagens para não cantar com a minha voz de Lindsay e cantar com a voz dos outros personagens. Então era nesse lugar que eu me satisfazia, sabe? Eu tava cantando ali, não era eu, então eu podia cantar. E quando eu entro no Hairspray e faço o Wilbur, que é um personagem que quando eu vi as referências dos outros musicais, eu achava um personagem chato, fora do que eu acreditava como comédia, e aí eu falei, eu não quero fazer esse Wilbur que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu quero fazer um cara que tenha humanidade além da comédia, sabe? E eu acho que a gente conseguiu isso, né? A cada dia eu fico mais orgulhoso, assim,
de mim quando eu canto o meu dueto com o Ti, porque é um lugar que era um lugar de dor para mim, sabe? E agora tá cantando ali com a minha voz, sabe? Eu me sinto... É um momento de libertação, assim, porque é um número que é chato, o original, mas o nosso é o melhor do mundo. Não é puxando a sardinha pro nosso lado, não. O nosso número, esse número é muito chato, mas o da nossa montagem é muito legal. E é verdade, tá, gente? É muito bom. Porque quando eu fiz a primeira montagem, eu falei assim, cara, é um número de cortina, né? Feito pelos velhos. Como é que a gente faz? As bichas velhas que não conseguem dançar e usar, fica sentadinha. Vamos fazer um negócio diferente, né? E acho que vem assistir, que vocês vão ver que é bem diferente. Mas deixa eu finalizar meu raciocínio. E aí, de repente, fazer um número desse, onde tem muitas questões ali pra mim, e ser um lugar onde eu posso brilhar no humor, brilhar cantando, brilhar dançando, tá sendo transformador assim. E aí eu volto para uma coisa que vocês falaram no início. Eu posso dizer agora que eu sou um ator de musical também, que foi uma coisa que eu sempre neguei assim pra mim. Eu queria só complementar, diante de tudo isso que o pessoal falou, tem uma questão que a gente sempre se coloca, né, a analisar quando a gente vai montar alguma coisa, por que aquilo ali é importante para aquele momento. Afinal de contas, eu acredito que o teatro ele precisa estar a serviço do seu tempo, né? E no final das contas, toda a história tem algo a revelar. Então, quando a gente escolheu o Hairspray, a gente já falou aqui, mas é só um complemento do que já foi dito, a gente teve esse lugar de ir atrás do que era cada tema que estava sendo tratado, além de todo o trabalho de preparação de ator, mas é aquele complemento que o Thiago já falou, do Wilton, da Lucy, que veio nos trazer todo o contexto histórico da época, mas também transposto à realidade atual e também um ponto de escuta muito aberto do nosso próprio elenco. O nosso elenco me ensinou muito, nos ensinou muito. Claudinha, Ti, Aline, Thaís, todas essas pessoas fez da gente estar nesse lugar de escuta e entender o que a gente precisava fazer para contar essa história. E aí, essa foi uma ordem natural dos fatores, né? Juntar todas essa engrenagem para fazer essa transposição para os tempos atuais, né? Modernizar. Inclusive, vale ressaltar que o nosso final do espetáculo é um final que os gringos deram a chancela de mudar e é um final que nunca foi visto em nenhum lugar do mundo. Foi criado por nós e eles aprovaram, então venham assistir, não vou dar spoilers, mas é um ajuste fino que a gente fez no roteiro com o aval dos detentores dos direitos, para deixar mais claro, estar mais em sinergia com o público, principalmente o público brasileiro. Antes da gente finalizar, a Toca tem uma informação sobre a campanha, né? Obrigada. Eu só queria falar uma coisa antes, que eu não mencionei a Bia e a Lígia e toda a equipe de produção. Eu acho que a produção é pouquíssimo valorizada, então eu queria deixar aqui meu agradecimento público a toda a equipe de produção, Way, Rose, tanta gente, Rô, mídias. Eu acho que fazer um musical desse tamanho não é possível se a gente não tiver muita coisa. Não coube todo mundo aqui, então eu deixo aqui o nosso agradecimento público, porque essa produção faz a diferença. Acho que a forma como todo mundo é tratado, a forma como todo mundo é recebido, vocês devem ter recebido também um pouco desse carinho ali fora, então eu queria agradecer publicamente a vocês, mulheres maravilhosas que estão à frente desse processo. E queria dizer que a gente está fazendo quando a gente montou esse espetáculo, e um pouco respondendo também,
não faria sentido se esse espetáculo não fizesse a gente pensar, refletir, né, se engajar, fazer diferença, sair conversando no dia seguinte, trazer gente nova e tudo mais. E parte desse processo, para além de um processo que a gente vai ter com projetos de escolas e com a gente está fazendo um material pedagógico todo para que os jovens que venham assistir o espetáculo possam refletir e depois discutir esses assuntos em casa, para além de todas as questões de lei, é uma mais que a gente está fazendo porque a gente acredita nisso, a gente acredita que a arte é possível com o pontapé para uma conversa mais aberta e a partir da emoção e do coração, como vocês já falaram. A gente vai fazer durante todo o espetáculo uma campanha para recolher material escolar para meninas e mulheres, meninas com recorte feminino, né? Para meninas que estão aprendendo e para mulheres que possam melhorar a sua entrada no mercado de trabalho. A gente sabe da disparidade que a gente tem no Brasil, um país feminino, com mulheres de sua liderança, mulheres liderando suas casas, em geral mulheres pretas. Então a gente acha muito importante que esse musical se alie também mais a essa luta, para que mulheres tenham mais oportunidade desde criança ou mais velha. Então vocês vão ver lá fora, a gente está se unindo com a FESO para poder fazer essa campanha. Então todo o material didático que puderem trazer, que espalhem essa notícia, o Hairspray está junto dessa campanha.